Olá, como tu estás? Que prazer interagir contigo mais uma vez. Nós estamos finalizando hoje, depois de algum tempo, devido às atividades profissionais, a gente não tem parado para gravar vídeo, mas hoje conseguimos um tempo e estamos aqui para fechar sobre os frutos do Espírito. Ali de Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 23. Vocês se lembram? Nós fizemos alguns vídeos. São 9 os traços do fruto do Espírito. E hoje nós queremos finalizar os 3 últimos: fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. É algo assim extraordinário. Eu vou ler só para relembrar. Diz-nos o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Vejamos, não é fácil a gente ter esses traços, ter o fruto do Espírito. Por quê? Porque é inato do ser humano fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Segundo o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, disse ele. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. Então, para a gente ter esses traços, ter o fruto do Espírito, a gente precisa se lançar nos braços de Jesus, clamar todos os dias, para que esse Espírito Santo esteja em nós, que realmente o nosso corpo seja o santuário do Espírito Santo. Então, é uma busca diária. E hoje vamos falar sobre fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Jamais poderíamos esquecer de falar do pai da fé, né? Abraão, exemplo de fé, exemplo de submissão, exemplo de entrega, exemplo de resiliência. A gente vê ali em Gênesis, quando Deus chega para ele e diz assim, Gênesis capítulo 22, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, que tinha com Sara, filho da promessa, vá até a terra de Moriá. Lá nesse local, tu vais fazer um altar e ali você vai oferecer como oferenda o seu filho, Isaac. Segundo um filósofo que eu já comentei algumas vezes em alguns vídeos sobre ele, é Kierkegaard. Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele diz nos seus escritos que Abraão teve uma angústia imensa quando Deus pediu para ele ir sacrificar seu filho, porque ele não sabia que Deus ia prover um cordeiro para substituir esse filho. Ele achava que ele tinha que ir e se lançar. Com angústia, não podia compartilhar com Sara. Talvez Sara poderia tentar impedir: meu único filho, eu tive na velhice, tu vais levar para sacrificá-lo? Não pode, isso não pode acontecer, eu não vou deixar. E segurar esse filho e clamar ao esposo e impedir o ato. Ele ficou quieto, chamou o filho, chamou alguns servos e caminharam rumo ao local. E no caminho a gente vê que o filho pergunta: pai, cadê o sacrifício? Cadê a ovelha para a gente oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, como holocausto? E Abraão dizia para ele: Deus proverá. Isso é fé. Deus proverá. É ter resiliência nos momentos mais dificultosos da vida. Abraão teve resiliência, mesmo com a sua angústia, mesmo com a dor de ter a possibilidade de entregar seu único filho. Ele se lançou, ele foi. Não deixou que a angústia o dominasse. Assim deve acontecer conosco. Precisamos ter interação com Deus, buscando-o todos os dias,
para que no momento de dificuldades, de grandes problemas, de grandes perdas, a gente clamar a esse Deus e ter certeza que Ele vai nos confortar. Ele vai usar técnicas, métodos para nos confortar, nos acolher, como Ele fez, propiciando a Abraão um cordeiro no lugar de Isaac. O segundo traço que vamos falar é sobre mansidão. É difícil, né? Como é difícil alguém pisar no nosso pé e nós ficarmos calados. Alguém trazer algo para a gente que às vezes não é real ou que foi diferenciado, a pessoa distorceu, trouxe um olhar de crítica, de recriminação, e a gente fica chateado, a gente quer se defender, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Um exemplo espetacular que a gente tem na Bíblia, todos nós conhecemos, não é novidade, é sobre quem? Sobre quem? Questão de prova. É Moisés. Moisés, ele estava com Deus no Monte Sinai, e Deus disse para ele: Moisés, desce que o povo me abandonou, construiu um bezerro de ouro, estão lá todos oferecendo culto a um bezerro. Depois de todas as intervenções que Deus fez por eles até aquele momento, desde a saída do Egito até ali onde eles estavam, a presença de Deus era dia e noite, era constante, melhor dizendo. A presença de Deus era uma presença constante. Todos podiam ver a presença de Deus, dia e noite. A Bíblia assim o diz. E Moisés desce. Chegando lá, ele começa a interagir para saber o que houve na realidade, e aí ele tem notificação. A Bíblia diz-nos, em Êxodo 32, que ele mandou matar algumas pessoas que foram o pivô, né, que foram os autores dessa questão de fazer um bezerro de ouro, mas ele vai perante Deus e pede a Deus: Deus, perdoa esse povo. Olha, humanamente falando, a vontade da gente era decapitar todos, né? Pelo que eles fizeram, trocar Deus por um bezerro de ouro. Mas Moisés, por ter aprendido, Deus o ensinou a ser manso. Deus o enviou para Midian. Lá ele ficou durante muito tempo, sendo pastor de ovelhas, aprendendo com as ovelhas, a mansidão que as ovelhas têm. E ele tornou-se um homem muito manso. Ele chegou e pediu: Deus, perdoa esse povo, ou senão risca o meu nome do livro da vida. Ele queria perder a salvação, a vida eterna, se caso aquele povo não fosse perdoado. Isso chama-se algo que é muito conhecido, muito falado ultimamente: empatia. Ele teve empatia pelo outro. Ele se lança, ele faz o salto perante Deus, salto da fé também, e clama a Deus: por favor, meu querido Pai, não faça tal coisa, não destrua todo o povo, perdoa-os, ou senão o Senhor tira o meu nome do livro da vida. E Deus perdoou aquele povo. Moisés foi um sujeito que fez intervenção, né? Ele interviu perante Deus para Deus perdoar o tal ato, né? Ato tão esdrúxulo, tão perplexo, tão complexo, né, na cabeça da gente, trocar Deus pelo bezerro de ouro depois de ter toda aquela experiência, aquela interação com Deus, não é? E o último é temperança, né? A Bíblia diz que os glutões, eles não entrarão no reino dos céus.
a Bíblia diz que precisamos ter domínio próprio em todos os aspectos da vida. Não só se referindo ao que comer, saber se alimentar com equilíbrio para ter qualidade de vida, como saber dominar todas as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades, mesmo sendo seduzido por um prato de comida que não é saudável, mas que dá água na boca, uma bebida que dá água na boca, né? A própria Bíblia diz que nós devemos olhar para o que o vinho escarnecedor, né? Então, a gente trouxe aqui um exemplo também muito conhecido, um sujeito que soube colocar na sua vida o sinal vermelho. Ele soube quando parar, quando frear os seus desejos, as suas vontades. Esse sujeito era um sujeito que estava vivendo em uma terra distante, foi vendido, ele deveria lá ser um escravo, foi vendido como escravo para o Egito, distante dos seus irmãos, dos seus familiares. Os próprios irmãos fizeram esse trabalho de vendê-lo, né? O vendeu com inveja, com ciúmes, enfim. A Bíblia relata no estudo, se você, acho que você conhece, né? É uma história, inclusive, teve uma novela, né? José do Egito, né? E ele foi levado à casa de Potifar. Potifar tinha uma mulher muito linda. Uma mulher que todos os homens a desejavam, né? Por ela ser bela, ser elegante, ser charmosa, ser uma mulher cheirosa, uma mulher que sabia se tratar, se cuidar, sabia sair e entrar em qualquer lugar, tinha etiqueta. Eu brinco às vezes e falo assim, a fulana de tal ou fulano de tal foi criado com a etiqueta francesa. A esposa de Potifar era uma mulher muito bela, uma mulher muito desejada, como nós já falamos. E ela desejou deitar relações sexuais com José. Jovem, talvez bonito, musculoso, como diz uma música, talvez moreno, alto, bonito e sensual. O Psicólogo se trouxe citações sedutoras. Não, é algo que a gente ouviu no passado. Inclusive, eu fazia hidroginástica e essa era uma das músicas que o professor colocava para a gente fazer exercício dentro da piscina. Então, José deveria ser um sujeito também moreno, alto, bonito, sensual. Deveria ser, não estou afirmando. Isso é um olhar que eu tenho sobre ele. Então, o que acontece? Estava na flor da idade, os hormônios estavam presentes. E ela diz, eu quero me deitar com você. E ele disse a ela, lá em Gênesis, capítulo 39, verso 9, o seguinte, eu jamais vou deitar com você. Tudo nessa casa está entregue nas minhas mãos. O Senhor, seu esposo, o fez. Deixou eu administrar, deixou seu mordomo desta casa. A única coisa que eu não posso fazer é me deitar com você. Eu jamais vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Olha, que equilíbrio. Se fosse outro, a gente ouve tanto, né? Uma mulher linda, maravilhosa, eu deitei com ela, eu não aguentei. Enquanto não deitei com ela, enquanto não tive relações sexuais com ela, eu não fiquei tranquilo. Aquela paixão carnal, aquele desejo de ter o outro. E essa mulher de Potifar, teve esse desejo de querer deitar. Mas esse
jovem, cheio de hormônios, cheio de desejos, cheio de tesão, como dizia Freud, cheio de vontade de ter relações sexuais, deve ter pensado, deve ter fantasiado ele na cama com ela, mas ele não se permitiu. Ele não deixou que os seus pensamentos dominassem. Ele não deixou que a fantasia mandasse nele. Sabe? Quem tem o Espírito de Deus consegue, nesse momento, ter domínio próprio. Não só um momento igual de José, que se refere a relações sexuais. Mas em tudo na vida, em tudo que ele vai fazer, ele vai pedir orientação a Deus para honrar a esse Deus, para agradar a esse Deus, para satisfazer a vontade desse Deus. Não é fácil, mas se nós interagirmos com Deus todos os dias, nos lançarmos aos seus braços pela fé, Ele vai nos propiciar esses traços, esses traços do Espírito. Fruto do Espírito está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 23. Que o Espírito de Deus esteja conosco. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a próxima.